Ora então, olá a todos, bem-vindos ao primeiro episódio de Fuga. Desde já agradecer a toda a gente que se mostrou interessada em ouvir este podcast, ou pelo menos ouvir alguma coisa que eu tivesse para dizer. Antes de começar a falar alguma coisa, gostava só de explicar um bocadinho o porquê deste podcast e o que é que eu vou fazer com ele. Então, a ideia deste podcast surgiu porque eu sempre gostei de falar e de explicar coisas, e desde que a pandemia aconteceu eu tenho estado muito sozinho em casa e tenho sentido que talvez não tenha falado tanto quanto quisesse, então decidi criar um podcast para não só eu me entreter, mas dar alguma coisa de útil às pessoas que assim o quiserem ouvir. E também dei um bocado o nome Fuga, no sentido de que é uma fuga minha ao confinamento. A outra metáfora para o nome Fuga vem por causa do estilo musical, do estilo de composição Fuga, onde se apresentam vários temas, e é precisamente o que eu vou tentar fazer aqui neste podcast. Apesar de perceber que vai ter uma maior inclinação para a música, gostava de falar de vários temas, sejam eles, sei lá, psicologia, política, religião, whatever, o que eu tiver para dizer. E neste primeiro episódio, algumas pessoas pediram para falar sobre técnicas de estudo, e é um tema que eu achei interessante, principalmente porque desde que começou a pandemia e tenho começado a estudar em casa, o meu regime de estudo tem sido bastante diferente e por vezes um bocadinho estranho, e por isso gostava de partilhar aqui com vocês. Pode ser que achem algum interesse nisso. E também gostava de saber depois a vossa opinião sobre o que eu estou a dizer e se acham que tem algum valor. Então, para começar, eu vou introduzir este tema de técnicas de estudo e introduzir outro tema ao mesmo tempo, que é procrastinar, que é uma coisa em que eu sou mestre. Desde que começou a pandemia, eu tive que começar a estudar em casa, coisa que nunca tive habituado, porque nunca estudei um instrumento que tivesse em casa. Todos os instrumentos que tenho em casa, de piano, baixo e outros assim, são instrumentos que eu toco porque quero. Agora, instrumentos de percussão nunca tive em casa para estudar, então foi uma habituação um bocadinho estranha para mim começar a estudar em casa, e creio que mesmo para as pessoas que já estudavam em casa foi um bocadinho estranho habituarem-se a esta nova rotina. E dei comigo num processo um pouco estranho de procrastinar. E isto porquê? Porque eu tenho muito um problema, que é, não gosto de misturar casa e trabalho. E sinto que, ao estar a estudar em casa, estou a invadir o meu espaço pessoal com o trabalho. Não sei se me consigo fazer perceber muito bem, mas sei lá, por exemplo, quando venho para casa, associo sempre o meu quarto e a sala e a cozinha, ou o que seja, a um espaço de descanso. Nunca me habituei a estudar e a pensar, agora é que me apetece estudar em casa. Isto nunca aconteceu e pelos vistos também não é agora que está a acontecer. Contudo, tem sido uma experiência um pouco interessante. Também desde que comecei a estudar um instrumento novo, neste momento estou-me a dedicar só ao vibrafone, e tem sido interessante na medida que tenho explorado o vibrafone solo e o que consigo fazer só com o vibrafone em vez de tocar num contexto de um grupo. E acho que é importante para todas as pessoas. Isto acho que se aplica um pouco a todas as áreas, porque, quer dizer, há algumas pessoas que eu sei que conseguem estudar em casa sem problema, mas como nunca fui habituado a isso, lá está, como disse antes, associo sempre a casa a um lugar de descanso e não de trabalho. Mas, dadas as condições em que vivemos de momento, acho interessante para todas as pessoas tentarem arranjar um novo regime de estudo ou de trabalho, e também mostrar que nos conseguimos de alguma forma superar a nós mesmos
E foi isto que tenho tentado fazer e felizmente tentado a correr bem na vertente do vibrafone de sol. Tenho estado a conseguir progredir e daí começar o tópico lá das técnicas de estudo, que foi uma coisa que de há 2 anos para cá para mim mudou imenso. E posso falar um bocadinho, se bem que no próximo episódio vou focar na minha ida para os Estados Unidos. Contudo, a mudança de estudar percussão clássica para vibrafone jazz foi mais intensa do que eu pensava no sentido do que é o estudo. E isto porquê? Porque qualquer músico clássico, seja violoncelo, violino, clarinete, fagote ou qualquer outro instrumento, estamos habituados a estudar partituras onde está tudo discriminado, onde uma secção é forte, uma secção é piano, outra é mais rápida, a outra é mais lenta. No entanto, a partir do momento que comecei a estudar jazz, é tudo muito subjetivo. Comecei a estudar conceitos em vez de partituras pré-feitas, no sentido de que, sei lá, nesta peça X vou começar a aplicar o conceito de usar acordes de sétima com nona bemolizada. E depois fazer isso na peça toda. Agora os acordes de sétima maior vão passar a ser acordes de sétima maior com a quinta aumentada. Isto parecendo que não, até parece, lá está, um exercício mais fácil, mas dei comigo a ter grandes dificuldades em às vezes encontrar vontade de estudo, porque era uma coisa tão subjetiva que só me apetecia tocar vibrafone por tocar, sem estar na realidade a ver os conceitos. Sei lá, se estivesse a ver uma partitura, tinha uma coisa concisa para trabalhar. Agora tenho esta passagem aqui, onde tenho não sei quantas semicolcheias e mais não sei o que, a parte mais difícil, vou trabalhar nesta parte aqui. Agora, no improviso e no que toca a tocar um tema de jazz, já não é bem assim. Outra coisa, lá está, que também me custou bastante em termos de técnicas de estudo, foi começar a entrar no que é estudar improviso, que vai de encontro ao que eu disse há um minuto atrás, que é começar a estudar conceitos. Conceito de utilizar aproximações cromáticas, conceito de utilizar as escalas X e Y. Não foi fácil, no entanto, creio que desenvolvi uma técnica mental para mim mesmo para conseguir estudar esses conceitos, que é, em vez de estudar o conceito sei lá, sempre na mesma progressão harmónica, tentar aplicá-lo a um tema e usá-lo aleatoriamente. Ou seja, pratico uma linha melódica ou uma linha de improviso e já sei que quando chegar àquela parte do tema vou utilizar aquela linha melódica ou aquele conceito. Isso para mim resultou por 2 razões. Primeira, porque me habituava ao som do que estava a estudar, ou seja, sabia que num contexto de um acorde sétima maior ou uma coisa assim, tocando aquela linha, já sabia o que é que aquilo soava, e o que me ajudou também a treino auditivo. E ajudou-me noutro sentido, que é não me fartar de estudar o conceito, porque ao estar a estudar um tema, estava a estudar o tema em si, estava a estudar a integridade do tema, a harmonia, a melodia, o tempo que aquilo era, o tipo de swing, se era mais lento, se era mais rápido, se era uma balada, se eram straight eights, e assim não me fartava tão rapidamente de estudar aquele conceito. E obviamente ia variando nas partes do tema em que utilizava o conceito. Agora, se eu acho que é a maneira mais eficaz de estudar, não creio, mas a verdade é que foi a que resultou para mim. Outra coisa das técnicas de estudo que eu tenho para vos dizer vai no sentido de uma mudança que aconteceu também ao mudar do clássico para o jazz, que era, eu estava habituado a estudar vários instrumentos. Estudando percussão clássica, estava habituado a estudar marimba, caixa, vibrafone, tímpanos, multipercussão. Contudo, ao estar só um instrumento, que eu sei que a maior parte de vocês é o que faz, quando estudam só clarinete, ou só violino, ou só violoncelo, tornou-se muito, mas muito mais secante para mim, porque estava habituado a ouvir sonoridades diferentes, e quando fui, entre aspas, obrigado a estudar só vibrafone,
não sei se me dei assim tão bem. Contudo, acho que arranjei também uma boa técnica de estudo que pode ser aplicada a todas as áreas, não só música, mas qualquer pessoa que esteja com dificuldades em estudar, que é sair um bocadinho da casca, no sentido que é, quando estava a estudar, lá está, os tais conceitos de usar uma espécie de improviso ou uma espécie de acorde num certo contexto, às vezes só por brincadeira ou só para desanuviar a mente, tocava um tema à toa, sem nenhum objetivo concreto, só tocar por tocar, só para esvaziar um bocadinho a mente e não me fartar tanto do vibrafone, porque a partir do momento que começamos a usar, começamos a olhar as coisas de uma maneira muito técnica, creio que começa a fartar um bocadinho. E eu notei isso, lá está agora no vibrafone, que cada vez que começava a estudar a técnica de improviso e aprofundar a minha técnica de vibrafone, sentia que começava a perder um bocadinho o amor e o interesse que tinha pelo vibrafone. Isto também vai desanuviar quero dizer, desaguar a um contexto interessante, que é quando nós tornamos as coisas demasiado complexas, acho que perdemos um bocado o amor por elas. Isso tem acontecido com grande parte daquilo que eu tenho estudado, sei lá. As primeiras vezes que conheço um tema de jazz, uma coisa tão linda, mas não sei o quê. Contudo, quando começa a analisar o tema e começa a tocá-lo 30 vezes e a explorar diferentes conceitos, começa a ficar um bocadinho maçador. A repetição ajuda no estudo, ajuda a integrar os conceitos na minha maneira de tocar. Contudo, lá está, acho que fica um bocadinho maçador. E não sei até que ponto é que vocês sentem a mesma coisa quando estão a estudar alguma matéria específica, sei lá, dando um exemplo de harmonia, por exemplo, que gostam muito de uma peça, mas a partir do momento que começam a analisá-la, começa a ficar, pronto, olha, começa a perder o interesse. E é uma coisa que eu tenho sentido. E com isso vem, lá está, o que eu tinha dito no início deste podcast, que é procrastinar. Porquê? Porque ao perder esse amor pelo estudo, ou esse interesse pelo novo, pela descoberta, vem a vontade de fazer nada, que é basicamente estar a ver uma série, ou estar a jogar, ou estar no YouTube, ou o que quer que seja para nos entreter. E acho que isso, com o passar do tempo, quando começamos a procrastinar muito, que infelizmente eu sou o mestre disso, pelo menos sinto-me um bocadinho mal por não estudar mais. Mesmo sabendo que o que estou a fazer está bem e que estou a fazer um bom trabalho, sinto sempre aquela culpa de agora não devia estar a ver YouTube, agora não devia estar a ver esta série. Não sei se vocês passam pela mesma coisa ou não, mas comigo tem sido algo difícil de lidar. Contudo, também traz um bom tema aqui para o podcast, porque também tenho lidado com como mudar essa vertente de procrastinar. E tenho descoberto que, para mim, a melhor maneira de não procrastinar é não ter o telemóvel ao pé de mim e fechar a janela do YouTube no computador. Isto porque, pelo menos para mim, tenho um grande vício do YouTube e é muito, mas muito fácil perder-nos no que é o buraco do YouTube e começamos a ver vídeo atrás de vídeo, que às vezes um vídeo de 5 minutos não parece nada, mas atrás desse vem um de 13 e depois vem um de 40 e depois vem um de 20 minutos e no meio disto tudo já perdemos uma hora e troca o passo, que na realidade é tempo que podia estar a ser utilizado para estudar. Se eu acho que é necessário esse tipo de atividades lúdicas, acho que sim, todos nós devemos tirar um bocadinho para nós, para fazermos alguma coisa que nos dá prazer, como eu estou agora, tirar para fazer o podcast, ou para ver YouTube, ou para jogar um jogo, ou
qualquer coisa assim, para ver uma série, para ir dar um passeio, para seja o que for. Agora, eu passo demasiado tempo no YouTube e por isso acho que não sou o melhor para dar dicas de estudo. Mas pronto, é a minha experiência e não sei se vocês passam pelo mesmo. Contudo, esta experiência também me levou a outra conclusão interessante, foi como sair dessa vontade de procrastinar, como já tinha começado a falar de ter o YouTube fechado e o telemóvel sentar ao pé de mim. E isto porquê? Como já expliquei do YouTube, eu perco muito facilmente no YouTube, mas o telemóvel, eu acho que nós hoje em dia, e isto já me aconteceu muitas vezes, que é síndrome da perna vibrante, que é, às vezes sinto o telemóvel a vibrar, mesmo quando não aconteceu nada. E nós estamos numa dependência tal de telemóveis, que se estiver ao pé de nós e se estiver ao alcance da nossa vista, há sempre aquela tendência de, epá, deixa lá ver se já chegou alguma mensagem. Deixa lá ver se tenho mais alguma notificação do YouTube. Deixa lá ver se alguém falou com alguém. E isto não é de todo produtivo. É assim. Não acho que seja mau a evolução que a tecnologia levou e temos acesso aos telemóveis, aos computadores. Agora, acho que também não foi a melhor coisa do mundo que aconteceu em termos de produtividade, porque para mim torna-se bastante difícil estudar quando tenho o telemóvel ao pé de mim. E mais difícil ainda agora, estando em casa, onde basicamente quase nem posso sair e tenho sempre o telemóvel ou o computador ou alguma coisa ao pé de mim. E então, o que fazer para deixar de ter esses vícios? É assim, ainda não consegui fazer muito bem isso, que na realidade ainda tenho alguns desses vícios. Contudo, os 2 pontos que disse antes são os mais importantes para mim, não ter o telemóvel ao pé de mim quando estou a estudar e fechar a barra do YouTube. Mas mais importante, e indo ao encontro daquilo que eu disse antes, é fazer coisas que vos tirem da rotina. No sentido de que eu, quando estou a estudar vibrafone, ou preciso de fazer um trabalho para a disciplina de harmonia, que tem que ser um tema de jazz. Às vezes, para mim, é mais produtivo, e aconteceu no outro dia, sei lá, pegar num programa de edição, como o que estou a gravar agora, e começar a fazer uma música de techno ou de house, ou seja lá o que for. Ou seja, sair ali um bocadinho da zona de conforto só para dar ao cérebro outra coisa em que pensar, acho que é bastante produtivo no que toca ao estudo. E sei que há muitos colegas meus que conseguem estudar 3 e 4 horas seguidas da mesma coisa, mas para mim isso é inconcebível, porque não consigo estar com a minha atenção ao máximo durante 2, 3, 4 horas sem perder o interesse ou sem deixar de me focar, porque acho que a partir de um certo ponto estamos a dar a informação ao nosso cérebro que passa completamente ao lado. E por isso eu acho bastante importante fazer estes mini intervalos onde, sei lá, é uma boa altura para irem ao telemóvel, ou então façam só outra coisa, sei lá, se estudarem ou se tiverem acesso a algum software de edição de som ou de gravação, façam uma música noutro estilo de música. Se tiverem um hobby de fotografia, vão 5 minutos à rua e tirem fotografia a um pássaro que está a passar. Se gostarem de caminhar, caminhem 5 minutos ou 10 minutos, só para tirar um bocadinho a pressão de estar a estudar. E com este tópico vem outro pensamento, que é o facto de nós sermos feitos de hábitos e o quão é difícil nós sairmos desses hábitos. Para mim, toda a conversa que tive até agora de mudar de percussão clássica para jazz e a diferença que foi de passar de estudar partituras para estudar conceitos, vem no sentido de que eu estava habituado a estudar partituras e foi bastante difícil mudar o hábito para estudar conceitos. Mas creio que para quem está a ouvir este podcast e não seja efetivamente relacionado com música, isto pode-se aplicar em qualquer coisa, porque nós somos feitos de hábitos
E às vezes não são os melhores para nós. Um exemplo disto é, sei lá, imagina cada vez que vocês vão ao McDonald's. Pá, tenho quase certeza que 90% de vocês, eu incluído, pedimos sempre o mesmo ou os mesmos hambúrgueres. Pá, vamos dizer que num restaurante com 20 e tal hambúrgueres não há de haver mais do que dois que eu gosto? Claro que há. Só que nós temos sempre a tendência de fazer os mesmos hábitos. E é bastante difícil, ou tem sido para mim, mudar hábitos. Então agora que tenho que estudar em casa e nem à escola posso ir, pá, obviamente não estou nos Estados Unidos, mas nem os meus colegas posso ver, não posso tocar em grupo, não posso ir a uma masterclass ao vivo, não posso fazer nada. Tem sido extremamente difícil para mim mudar de hábitos. E ultimamente, não sei se isso aconteceu com vocês ou se acontece em todas as áreas, mas eu tenho sentido uma falta de estímulo para estudar vibrafone ou qualquer outra parte de música. Acho que isso se deriva a várias coisas. Uma delas é não estar habituado a este regime. Mas a outra mais importante é como nós tornamos as coisas más, que lá está, como eu estava a dizer antes, quando ficam demasiado complexas. E esta mudança drástica de ir vir para os Estados Unidos para cá, no meio de uma pandemia, e ter que ficar fechado em casa e começar a ter aulas tudo por computador e ter 3.000 trabalhos para fazer todas as semanas, não foi fácil para mim e deu comigo. Então nas férias, sem fazer quase nada, porque lá está, estava em casa, associava a casa a uma espécie de local de descanso, que acho que é isso que deve ser, e então tudo o que fosse algum tipo de trabalho, seja estar a estudar vibrafone ou estar a compor uma música ou o que quer que seja, não tinha vontade nenhuma para o fazer, até porque havia coisas mais ilicientes, tal como o YouTube. O que me leva ao próximo ponto, que é como ganhar vontade outra vez, ou como voltar a entrar numa rotina de estudo ou sei lá, de fazer algo produtivo. Para mim, o mais importante, e vou dizer isto de experiência própria porque é assim que a minha mente funciona, é dar algum tipo de urgência. Ainda ontem aconteceu, quando estava a ter a minha aula de ensemble, vamos tocar uma peça nova e a peça tem que ser transcrita, geralmente. É a minha professora que faz as transcrições, só que como era uma peça que eu tinha sugerido, ela perguntou-me se queria fazer e disse que não tinha muito tempo, quantidade de trabalhos para fazer, mas pedi-lhe mesmo se podia fazer a transcrição da parte de vibrafone, visto que se não tivesse essa obrigatoriedade não a ia fazer. E acho que isso é muito importante para qualquer pessoa que esteja a ouvir este podcast experimentar fazer, ou se estiver nesta situação de não apetecer fazer nada, só estar a apetecer estar no YouTube, que é arranjar algum tipo de urgência ou de obrigação para fazer coisas. Para mim, eu funciono muito melhor. Agora, desde que comecei as aulas em setembro, tenho sido extremamente mais produtivo pelo simples facto que tenho a obrigatoriedade de fazer as coisas. Todas as semanas tenho trabalho para apresentar. Sei lá, por exemplo, projetos para a aula de harmonia tenho que compor. Numa situação normal, muito provavelmente não me sentava ao piano para compor uma coisa. Contudo, com a obrigatoriedade de o fazer, ganha alguma diferença. E esta para mim é a principal forma de ganhar vontade de estudar ou de fazer outra coisa qualquer. Se vocês tiverem outra opinião, digam, porque eu gostava de partilhar também o que vocês acham, e também gostava de saber se vocês concordam com a minha opinião de que a obrigatoriedade é mestra de engenho, no sentido de que quando temos a obrigatoriedade de fazer alguma coisa, o nosso cérebro quase que pensa que se não fizermos parece que alguma coisa de mal vai acontecer. No caso da escola é óbvio que vai acontecer na forma de notas, mas acho que num contexto normal nada mal acontece, mas também não custa nada dar algum sentido de urgência para sermos mais produtivos.
Hum, eu tenho aqui mais alguns tópicos para falar, contudo gostava de deixar para o próximo episódio, porque vou falar basicamente da minha ida para os Estados Unidos e como foi a minha experiência lá, como algumas pessoas me sugeriram. No entanto, para dar um término a este tópico de hoje, de dicas de estudo e de como tem sido a minha experiência a estudar em casa e o meu à vontade para procrastinar, gostava de dar uma palavra a todos de façam alguma coisa, no sentido de que creio que é importante nos tempos em que correm, onde estamos maioritariamente fechados e não há grande criatividade a correr para além de ver televisão e o que está a acontecer. Façam alguma coisa. Se tiverem paixão por ler livros, tentem ler mais em vez de estar só em frente à televisão. Se forem músicos como eu, façam géneros diferentes de música para não se sentirem sempre a pressão de estar a fazer a mesma coisa. E especialmente para pessoas que, como eu, neste momento estão a estudar a partir do computador, creio que é importante, e eu tenho que começar a fazer isso, que na verdade estou a falar sem moral nenhuma para o fazer, que é sair do computador, porque neste momento, mesmo quando acabo as aulas, o que eu faço é estar ao computador a fazer trabalhos, ou se não estou a fazer trabalhos estou no YouTube, ou se não estou no YouTube estou a ver Netflix, ou pronto, estão a perceber a ideia. E na verdade, e digam-me se não acham isso, eu acho também agora um bocado complicado isso não acontecer, porque vamos lá ver, uma pessoa está em casa, se não for a ler um livro, que é a coisa mais fora que me parece, e não for a estudar o instrumento ou a disciplina que alguém tiver a estudar, o que é que há mais para fazer para além de estar no computador ou no telemóvel? Eu sinto que em casa não há grande coisa para fazer, e talvez daí também a minha vontade, ou o que acontece de às vezes estar tanto tempo ao computador, é porque acho que efetivamente não há grande coisa para fazer. Ou pelo menos eu, se estiver no sofá sentado sem fazer nada, rapidamente fico farto ou fico aborrecido porque não tenho nenhum tipo de estímulo para continuar concentrado em alguma coisa. Sair do computador e me sentar no sofá, a primeira coisa que vou fazer é ligar a televisão ou ir para o telemóvel, o que não é nada saudável. E se vocês souberem de alguma coisa, deixem, se estiverem a ver isto no YouTube, deixem nos comentários, se não mandem-me mensagem diretamente de dicas que vocês têm para saírem do computador, porque ultimamente sinto que a minha vida é 90% de computador. Atenção, também não é só estar no YouTube, porque infelizmente desde que as aulas online começaram, parece que os meus professores, ou pelo menos alguns deles, decidiram que a única disciplina que existe na Berkeley é a deles. E então tenho imensos trabalhos para fazer por semana, o que não é de todo bom. E obriga-me a passar muito tempo ao computador. Mas lá está, volto a dizer, se tiver alguma dica, agradeço, e pode ser que no próximo episódio partilhe com as outras pessoas a dica que vocês têm. E pronto, acho que é a mensagem que eu tenho relacionada com este tema de dicas de estudo. Peço desculpa se foi um bocadinho vago, mas volto a dizer que não sou a melhor pessoa para falar de dicas de estudo quando eu próprio tenho estado com alguma falta de motivação. Mas se retirar alguma coisa de positivo deste podcast, ainda bem. E mais uma coisa acerca deste podcast, como já perceberam, a ideia é ser uma coisa bastante livre, sem estar aqui com cores e estar tudo perfeitinho. Sou basicamente eu a falar como se estivesse a ter uma conversa com alguns de vocês.
E se quiserem noutro formato, digam-me, ou se acharem que está bem assim, se acharem que está minimamente interessante, deixem-me saber. E de forma à conclusão deste primeiro episódio, que são só 30 minutinhos, ou 35, então é só a minha apresentação e o primeiro tema, gostava de apresentar uma espécie de rubrica que vou ter todas as semanas. Sim, que estou a pensar que este podcast sairá todas as semanas. Espero conseguir atingir esse objetivo. Mas a minha rubrica será a recomendação da semana, à semelhança do que Pedro Teixeira de Mota faz no seu podcast, do AskTM. E para esta semana tenho um álbum que saiu há cerca de 3-4 semanas, de um professor meu de treino auditivo que tive no primeiro semestre da Berkeley, e que eu sabia que ele tocava bem, mas quando ouvi o álbum fiquei mesmo perplexo, que se chama Time Travelers, de Rick DiMuzio. Ele é um saxofonista e quando ouvi o álbum, se alguém gosta de jazz, à partida vai gostar daquele álbum. E pronto, é a minha recomendação da semana. Deixem-me saber também se querem que a recomendação da semana seja só música, ou se querem que seja séries, ou alguma coisa do género, que infelizmente também tenho visto bastantes. Quer dizer, mais YouTube do que séries, mas também tenho visto algumas séries. E pronto, creio que é isto para o primeiro episódio do podcast. Mais uma vez, muito obrigado a todos que mostraram algum interesse em ouvir o que eu tenho para dizer. E também para me manter um bocadinho mais são da cabeça, mais com boa saúde mental, de estar sempre à frente do computador, ao menos assim. Bem, efetivamente estou à frente do computador, mas ao menos estou a fazer alguma coisa produtiva, ou semi-produtiva, que é pôr algum conteúdo online e falar com as pessoas, ter algumas interações e pôr cá para fora os meus pensamentos. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado e espero que tenham gostado. Até para a semana.